Onde vivemos os maiores desafios da nossa vida? Dentro do nosso próprio lar. Isso mesmo. O nosso grupo familiar, os pais, os irmãos, os avós, na sequência, os cônjuges, os companheiros, os filhos. Esses daí são os nossos maiores desafios. Por quê? Porque a gente vem sempre para aprender algo com quem está mais próximo da gente. Eu sou a Adriana, do canal Reflexões de uma Mensageira, e estou aqui para falar sobre diversos temas, entre eles família, fé, saúde, prosperidade. Prosperidade até que eu tenho falado pouco, né? E dentro desses temas, falei de saúde, e dentro desses temas, hoje decidi falar sobre os desafios que acontecem nas nossas vidas e como a gente acaba convivendo com tudo isso, né? Porque no final das contas, a gente acaba repelindo isso, né? Como assim repelindo? A gente ou finge que não é com a gente, ou tenta não ficar ouvindo sobre o assunto, disfarça, foge, não analisa, né? Porque a gente sabe que a gente não foi criado para isso, mas hoje em dia você não é mais criança, então você tem total condições de fazer uma análise daquelas coisas que mais lhe incomodam, principalmente nos pais. A gente tem uma coisa com os pais da gente. E sabe qual é a parte interessante? A gente repete muita coisa, igualzinho, muita coisa. Poderia ser uma quantidade menor de coisas, poderia não ser, mas no final das contas a gente acaba atraindo para a nossa volta todas as pessoas que podem nos trazer lições, desafios para fazer com que a gente supere os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições. E aí, quando a gente encontra alguém que faz exatamente isso, em vez da gente se aborrecer, a gente deveria agradecer, porque ela está trazendo a oportunidade de nós conseguirmos mudar de fase, a gente conseguir deixar para trás algum medo, alguma angústia. E aí a gente deve fazer a pergunta certa: o que eu preciso aprender com isso? Muitas vezes, alguns segundos, pode ser que precise de minutos, alguns minutos de reflexão vão te fazer compreender o que você tem que aprender com aquele fato, com aquele incidente, com aquele acontecimento, com aquelas palavras que podem ter te ferido, por que elas te feriram. Vamos parar para pensar que sempre é com a gente, nunca é o outro. O outro, ele tá falando coisas aleatórias que para ele pode até não estar fazendo sentido nenhum, mas que para você vem como uma pesada, assim, um chute com os 2 pés nos peitos. Por que isso? Porque você se abalou com aquela fala, com aquele gesto, porque em algum momento já aconteceu algo que aquilo está se repetindo e que você precisa curar para poder você sair dessa samsara. Samsara é uma roda que não tem fim, de que é como quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, né? E aí você não consegue sair desse ciclo vicioso que é um exemplo. Entrar em conflito com alguém conhecido. Vamos fazer de conta que é com um irmão, que com o irmão dá uns pau, que só quem tem irmão sabe, né? Sempre tem aquele irmão que é aquele irmão que mostra pra gente aquilo que a gente não quer ver, né? É bem engraçado. E aí esse irmão vem e fala alguma coisa que nos incomoda. Mas por que incomodou?
por que que aquilo dali foi tão pesado para você? O que aconteceu em outro momento, ou o que você já fez para outra pessoa que é parecido com isso que seu irmão está fazendo com você? Por que o que ele faz lhe incomoda tanto? Às vezes é uma outra coisa, às vezes não é com o irmão. Às vezes você vai para um determinado ambiente, por exemplo, academia. Na academia, as pessoas acabam muitas vezes ocupando o espaço do aparelho por muito mais tempo. Às vezes ela fica lá batendo papo, que hoje em dia fica batendo papo no celular, e você tá com pressa para poder você fazer sua atividade física, e a pessoa está ocupando exatamente aquele aparelho. E aí você começa a ficar impaciente. O que será que você tem que aprender com isso? Será que você precisa aprender a ter paciência? Será que você está precisando aprender a ter fé? Não será que você, antes mesmo de chegar na academia, já criou uma situação dentro da sua cabeça aonde você se atrasaria, aonde teriam pessoas que estariam ocupando o aparelho que você precisa para poder o seu tempo ficar todo embolado e você sair atrasado? Aquela pessoa que ocupou o aparelho que você queria usar, coitada, ela só é um veículo de instrução para você, porque às vezes ela não tá nem percebendo que você tá querendo fazer o aparelho e ela tá ocupando, mas você estava tão envolvido que as coisas não dão certo e que você ia se atrasar no dia de hoje, que o universo conspirou para essa criatura sentar no local onde você estava querendo fazer sua atividade física e ela ficar lá distraída, mexendo no celular. Vai que uma pessoa que nunca faz isso, mas naquele dia ela fez exatamente o que você já esperava que acontecesse. E aí, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é, a gente acaba atraindo pra gente aquelas coisas que nos incomodam ou aquelas situações que vão entrar em conflito com o que a gente precisa fazer naquele momento. E aí nós ficamos, e quando acontece, a gente fica muito injuriado, né? Fica injuriado, não consegue aceitar, como é que pode um negócio desse? Para pensar, voltando para os pais, para pensar o que os seus pais fazem que lhe incomoda tanto, aonde você está repetindo. Ou pode ser seus filhos ou seu cônjuge. Óbvio que filho vem depois, mas às vezes a gente pega, normalmente eles pegam os hábitos da gente, mas algumas vezes você pega alguns hábitos dos seus filhos. E aí? Você está fazendo alguma coisa. Então, parou para pensar? E às vezes não são os pais, às vezes são os irmãos. Bom, lá em casa somos em 6. Ai, que delícia! Muitas coisas foram resolvidas logo ali na infância, na adolescência, já para tirar as diferenças logo de cara. E o que é muito bom, porque os pais têm que ser inteligentes o suficiente para deixar os filhos se resolverem e para deixar também as crianças se resolverem entre si. Criança, quando brinca, daqui a pouco tem um arranca-rabo ali, tem alguma coisa que tira um ou dois do rumo, mas daí a pouco eles já estão de novo tudo juntos, sentados, batendo papo, conversando, brincando, montando uma nova brincadeira. E os adultos cheios de razão e cheios de serem os donos da verdade, acabam ficando muito tempo
ofendidos, muitas vezes param de se falar por conta de alguma besteira. Será que a gente deveria realmente parar de falar com alguém por conta de alguma bobeira que aconteceu? Que se bobear, depois de um tempo você nem lembra o que foi. Mas para poder ter firmeza de que não, ninguém passa por cima de você, ninguém fala besteira para você, ele foi lá firme e forte para poder se afastar daquela pessoa que estava incomodando a sua vida. Avalie mais uma vez. Olhe para dentro de você. Sinta quais são os medos, quais são as dores, quais são os desafios que você precisa superar para você ficar cada vez mais livre e viver uma vida mais plena. Porque uma das nossas principais funções aqui dentro desse planeta é a gente conseguir se realizar, ser pleno, fazer as coisas que a gente gosta. E a gente consegue isso quando a gente começa a se desfazer das tralhas que estavam penduradas nos braços, mas que a gente também jogou um tanto nas carroças. E aí a possibilidade de você estar vivendo mais leve é muito maior. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo, pedir que você dê seu joinha, que é o seu like, que você comente, compartilhe, o comente já tá junto, né? Compartilhe. E que você deixe aí seu comentário. Eu desejo chuva de bênçãos para você e para sua família, com muita paz, saúde e prosperidade. Deus abençoe você e todos os seus. Gratidão infinita. Namastê.